Olá pessoal, hoje é a nossa quarta videoaula sobre o módulo de sistemas operacionais do GSAM. Na aula anterior a gente viu como é que insere um tipo de serviço no sistema e hoje a gente vai ver como é que atualiza esse tipo de serviço cadastrado no banco de dados do GSAM. Para acessar a funcionalidade você entra numa base do GSAM com seu login e sua senha, árvore do menu GSAM, atendimento ao público, ordem de serviço, serviço, tipo de serviço. Na aula anterior, como eu disse, a gente viu como é que insere um tipo de serviço no banco de dados do GSAM. Hoje a gente vai ver como é que mantém, ou seja, como é que atualiza as regras de negócio ou exclui um tipo de serviço cadastrado no GSAM. Clicando sobre o link, o sistema traz você para uma tela de filtro com várias chaves de pesquisa para você localizar o tipo de serviço que você quer fazer as atualizações. Aqui para efeito de filtro, eu vou usar aqui o campo indicador de uso, marco como ativo, que eu estou informando ao sistema que eu quero pesquisar os tipos de serviço que estão ativos no sistema. Aí você poderia usar outras chaves de pesquisa, informar o código do tipo do serviço, ou indicativo de vistoria, de serviço terceirizado, várias chaves de pesquisa para você efetuar aí e localizar esse tipo de serviço. Eu escolhi aqui o indicador de uso ativo. Feito isso, clique em filtrar. Clicando em filtrar, o sistema traz você para a tela de manter tipo de serviço. Essa tela aqui, ela possui três funções. Você pode imprimir o relatório com os tipos de serviço cadastrados, localizados pela sua pesquisa. Você pode remover um tipo de serviço ou você pode atualizar. Vamos ver um por um, tá? Para remover um tipo de serviço, você seleciona aqui todos, na coluna todos, clicando, ou se você quiser remover um tipo de serviço específico, você clica na caixinha ao lado dele, por exemplo, notificação de débito. Você quer excluir esse tipo de serviço do sistema, você marca a caixinha, clica em remover. Olha o que o sistema informa. Não é possível excluir o registro devido a restrições do sistema. Por que a gente não consegue excluir esse tipo de serviço de notificação de débito? Porque provavelmente ele está relacionado ao banco de dados do GSAM. Por exemplo, ele provavelmente está vinculado a um registro de atendimento, a uma solicitação do cliente, que já gerou uma ordem de serviço, ou seja, ele tem algum tipo de relacionamento com o banco de dados do sistema GSAM. Então a gente não consegue excluir um tipo de serviço que esteja vinculado, digamos assim, no banco de dados do GSAM. Voltando, caso ele não tivesse vinculado, não tivesse associado a nenhum registro de atendimento, a nenhuma solicitação, a gente conseguiria excluí-lo, fazendo esse procedimento. Caso você queira imprimir os tipos de serviço localizados pela sua pesquisa, clica aqui no ícone da impressora, seleciona o tipo do relatório e clique em gerar. O sistema vai gerar um relatório, no caso, em PDF, com os tipos de serviço cadastrados. Veja que o sistema trouxe aí 22 páginas de relatório. Esse relatório traz o código do tipo de serviço, a descrição do serviço, o código do serviço, se ele é comercial, se ele é operacional, conforme a gente verificou na aula anterior, no inserir tipo de serviço, todos esses dados aqui são regras de negócio que a gente insere lá na funcionalidade inserir tipo de serviço. Então, o código do tipo de serviço, o tempo médio de atendimento e o indicador de atualização comercial. Está aqui o relatório. Bom, continuando, a gente viu aqui que nessa tela de manter tipo de serviço, a gente imprime o relatório
com os serviços localizados. A gente pode remover um serviço caso ele não esteja relacionado ao banco de dados do GESAM, ou seja, não esteja vinculado a nenhuma solicitação ou registro de atendimento aberto. A gente pode remover. E agora a gente vai passar para a tela de atualização das regras de negócio desse tipo de serviço. Caso você queira atualizar algum dado desse serviço, você clica no serviço que você quer atualizar e o sistema abre a tela de atualização dos dados, ou seja, das regras de negócio do tipo de serviço. Bom, essa tela de atualização do tipo de serviço é semelhante à tela de inserção do tipo de serviço que a gente viu na aula anterior. Então eu não vou me deter muito sobre ela para não repetir informações. Eu vou só relembrar aqui 9 campos mais importantes aqui dessa tela de atualização de tipo de serviço. Vou dar um Ctrl F aqui para localizar rapidamente. Lembrando aqui, esse campo, indicador de pagamento antecipado. Nesse campo, você informa sim, você informando sim, você está dizendo se a ordem de serviço relacionada ao tipo de serviço só será gerada após o pagamento. Isso porque tem empresas que determinadas ordens de serviços elas só são liberadas após o pagamento desse serviço, né? Em caso afirmativo, ou seja, marcando sim, a ordem de serviço é gerada com a situação aguardando liberação para execução, que é visualizada no campo situação da OS. Onde que a gente visualiza esse campo situação da OS? Vamos ver aqui na... Vou acessar outra base para a gente não mexer nessa que a gente está dando a aula. Vem aqui em login, GESAM, atendimento ao público, ordem de serviço, manter ordem de serviço. Isso aqui vai ser objeto de estudo de outra videoaula, por isso que eu estou passando rapidamente por ela. Nessa tela de filtro, você localiza a ordem de serviço que você quer consultar. Localizou a ordem de serviço, clica sobre o link do nome dela. Está aqui o campo situação da OS. Caso você atualize esse tipo de serviço para um indicador de pagamento antecipado como sim, se você for consultar a ordem de serviço depois, a situação da OS vai estar aqui em vez de pendente, vai estar aguardando liberação para execução. E vai haver botões aqui para você liberar a ordem de serviço. Você pode fazer a liberação tanto manual, quando o pagamento desse serviço for efetuado, ou também o sistema ele próprio ele pode fazer essa liberação. Ok? Retornando aqui para nossa aula, vamos verificar outro campo. Esses campos também aqui, gerar OS de pé de cavalete, OS de aterro, são campos interessantes, porque se você atualizar o tipo de serviço marcando como sim, você está dizendo que após a conclusão da ordem de serviço vinculada a esse serviço, outra ordem de serviço pode ser gerada em decorrente do serviço anterior. Por exemplo, o serviço anterior era para você consertar um cano, o agente em campo consertar um cano na calçada da rua. Após o conserto do cano, você vai poder gerar uma ordem de serviço de limpeza ou uma ordem de serviço de reparo na rua, caso você clique sim aqui, indicando que após a conclusão da ordem de serviço, outra pode ser gerada. Você utiliza esse campo então para realizar isso. Ctrl F. Esse campo aqui, indicador de pavimento de rua e indicador de pavimento de calçada também. Você marcando sim, você está informando se o tipo de serviço de rua e calçada vai ter pavimentação após a sua conclusão. Ou seja, caso o indicador de conserto do pavimento de rua, após a execução do tipo de serviço, esteja indicado como sim, quando você for concluir essa ordem de serviço relacionada a esse serviço, o sistema vai te pedir informações necessárias sobre o pavimento da rua. Por exemplo, a metragem, a unidade repavimentadora,
os centímetros, né, os metros quadrados que você vai precisar para fazer a pavimentação. Vou exemplificar aqui. Vamos voltar para essa base aqui que a gente está utilizando também. Você vai aqui em Login, GESAM, Atendimento ao Público, Ordem de Serviço, Manter a Ordem de Serviço. Vamos selecionar aqui uma ordem de serviço com indicador de pavimento. Fazer o filtro. Ó, infelizmente essa base não tem nenhuma ordem de serviço com indicador marcado aqui de pavimento de rua. Mas, só um momento. Filtrar. Supondo que esse aqui seja uma ordem de serviço de pavimento de rua, você vai consultar a ordem de serviço. Quando você for encerrá-la, voltar. Pronto. Caso essa ordem, esse serviço que gerou essa ordem tiver marcado aqui indicador de pavimento de rua, caso fosse o caso dessa ordem de serviço, quando você fosse encerrar a ordem de serviço, nessa tela aqui ia haver uma tela que você ia acessar informando os dados, né? As informações necessárias para o encerramento de uma ordem de serviço com pavimento de rua, como eu disse antes, como a metragem, a unidade repavimentadora, a quantidade de metros cúbicos de pavimento que você ia precisar. Tudo isso aqui você ia ter que informar no encerramento da ordem de serviço, caso você selecione aqui o indicador sim. Tá ok? Aqui no campo perfil do tipo de serviço, veja que ele já está marcado aqui. Se você quiser se atualizar o perfil de serviço, ele é muito importante, né? Você informar o código do perfil de serviço, porque esse campo serve para a programação das ordens de serviço que tenham esse tipo de serviço. Ele é um filtro a mais, né? Na programação automática das ordens de serviço pelo sistema, um tipo de serviço que tenha o seu perfil aqui definido, ele facilita para a programação automática das ordens de serviço. Então esse também é um campo importante. Ctrl F. Aqui nesse campo, indicador de informações de boletim de medição, você marcando como sim, você passa a indicar os dados da atividade do tipo de serviço para o boletim de medição. Ou seja, você marcou sim aqui, esses campos, indicador de pavimento, indicativo de reposição de asfalto, indicativo de reposição de pedra tosca, de calçada, eles vão ficar liberados caso você marque aqui sim. Caso você marque não, eles ficam inativos. Por quê? Porque essas informações vão aparecer no boletim de medição, é um relatório que vai ser gerado em outra funcionalidade que a gente não vai ver hoje, mas que é um relatório de boletim de medição. Você marcando aqui esse indicador, você vai poder informar, passar essas informações para ser geradas no boletim de medição. Ok? Ctrl F. Só lembrando aqui que todos esses campos foram detalhados na videoaula de inserir tipo de serviço. Eu estou só relembrando os mais importantes. Aqui no indicador de visita de instalação de hidrômetro e indicador de visita de substituição de hidrômetro, você vai indicar se o tipo de serviço está associado a uma visita prévia para instalação ou substituição de hidrômetro, sendo o serviço de substituição executado por uma empresa contratada. Quando você marca sim aqui, o sistema passa a processar esse tipo de serviço na funcionalidade de gestão de micromedição. Ou seja, esse tipo de serviço passa a ser gerido aqui na micromedição, que acompanha e controla os serviços de micromedição, de instalação de hidrômetro ou substituição. Você marcou aqui sim, indicador de visita de instalação e substituição de hidrômetro.
esse serviço passa a ser gerado pela micromedição. Ctrl F. Você marcando aqui também retorno da visita de medição, você está indicando que no encerramento da ordem de serviço de visita, você marcando sim aqui, o tipo de serviço gerará um retorno, possivelmente, para a execução do serviço de instalação ou substituição de hidrômetro para uma empresa contratada. Ele também vai ser, esse serviço, caso você marque sim, ele também vai ser acompanhado e controlado aqui pelo módulo de micromedição do sistema, do GESAM. Quando você for encerrar essa ordem de serviço, caso ele tenha esse retorno da visita de medição, você vai ter que informar lá no encerramento da ordem de serviço o motivo do retorno. Por exemplo, aqui atendimento ao público, ordem de serviço, manter a ordem de serviço. Vamos filtrar. Localizou a ordem de serviço, está consultando para você ver os trâmites da ordem de serviço. Se você for encerrar, se essa ordem de serviço fosse uma relativa à instalação ou substituição de hidrômetro e você tivesse marcado sim aqui no retorno da visita de micromedição, em vez de motivo de encerramento, ia ter aqui motivo do retorno da visita de micromedição, onde você ia informar o motivo do retorno antes de encerrar a ordem de serviço. E por último, esse indicador de criação de novas etapas no celular. Você marcando sim aqui, você está dizendo que esse tipo de serviço que você está atualizando, apesar de todas as regras de negócio, né, cadastradas, ele permite que quando o agente estiver em campo realizando o serviço, ele possa receber novas etapas do serviço via celular para realizar. Então você está dando aqui um espaço de manobra para o agente em campo concluir a ordem de serviço, a despeito das regras de negócio cadastradas aqui, ok? Voltando. Vou pegar essa outra base aqui. Só revendo aqui, GESAM, atendimento ao público, ordem de serviço, serviço, tipo do serviço, manter tipo de serviço. Só relembrando, tá? Você localizou aqui o tipo de serviço que você quer atualizar, como a gente viu. Você informou aqui ou atualizou as regras de negócio para esse serviço. Você anexou ou excluiu as atividades vinculadas ao tipo de serviço. Você pode informar também de novo os materiais relacionados ao tipo de serviço, o motivo do encerramento e o valor do serviço, caso ele seja cobrado. Lembrando que todos esses campos estão bem descritos na funcionalidade de inserir tipo de serviço, que foi assunto da nossa aula anterior. A gente viu aqui os 9 campos principais, só relembrando. Então, depois que você fez as atualizações nas regras de negócio e no valor do serviço, você clica em atualizar. Feito isso, o tipo de serviço é atualizado com sucesso. Caso você queira realizar outra manutenção do tipo de serviço, você clica aqui nesse link e vai ser direcionado novamente para você repetir o passo a passo. Filtrar o tipo de serviço, localizar e fazer a atualização. Caso você queira detalhes, né? Mais detalhes sobre a funcionalidade de manter tipo de serviço, eu aconselho você a rever a videoaula sobre inserir tipo de serviço e acessar a documentação da consenso relativa à funcionalidade também. Isso pode ser feito aqui. Ordem de serviço, serviço, tipo, manter tipo de serviço, que é a que a gente está vendo aqui hoje. Informa o filtro de pesquisa, filtra. Quando você chegar aqui nessa tela com o resultado da pesquisa, você clica no cabeçalho da tela da funcionalidade e o sistema te direciona para a documentação da consenso,
sobre essa funcionalidade específica que a gente acabou de ver. Aqui você vai ter os prints das telas, aqui você vai ter os campos de acordo com as empresas, porque dependendo da empresa, os campos podem mudar, né? Podem ser diferentes para atender a particularidade de cada empresa. Então aqui nessa documentação ela é completa. Você vai verificar todos os prints de tela, relatórios, né? A descrição de cada campo e as orientações para preenchimento, inclusive com a possibilidade de imprimir, no caso de um treinamento, de você imprimir essa documentação para você ler. Acredito que a leitura dessa documentação e mais você vê novamente a videoaula de inserir tipo de serviço vai lhe ajudar a complementar as informações. E por hoje é só.